Bom, pessoal, a gente tem aí na sequência um vídeo sobre as consequências da mineração na vida colonial brasileira. Dê uma olhadinha então nesse vídeo e daqui a pouco a gente volta a falar. Vai, força! Até lá! Olá, caríssimos! Vamos então pensar as consequências da atividade mineradora no Brasil. Nós já vimos então que esse processo de ocupação do interior ele foi aprofundado com a atividade mineradora, visto que não só os bandeirantes exploraram essa atividade, como parte da população portuguesa se deslocou para explorar essa riqueza fácil de ser explorada. Tem um historiador, um economista, o Roberto Simonsen, no livro História Econômica do Brasil, ele chega a afirmar que cerca de 40% da população lusitana se deslocou para o Brasil no quadro da exploração do ouro, para você ver a grande movimentação humana para a área colonial. Se nós quisermos pensar a língua portuguesa, toda uma lógica que marca a história do Brasil, que tem a ver com os portugueses, a gente tem que entender que houve o aprofundamento dessa presença com a atividade mineradora. E aprofundamento em todos os sentidos, porque aprofundamento de interiorizar ainda mais essa relação de Portugal com a área americana. Então, vimos que a concentração humana foi, vamos dizer assim, algo comum aos vários espaços de extração de metal precioso, então os núcleos urbanos, então predomínio de uma vida urbana em relação àquela vida colonial do açúcar, que você tinha o quê? O engenho, a casa grande, a senzala, localizados o quê? No espaço rural. Então, aquela vida que predominava no campo, aqui predomina na cidade. Importante lembrar também que aquele mercado interno todo constituído, a necessidade de abastecimento, e aí o Nordeste, o sertão nordestino, desenvolvia ali uma pecuária. A princípio, a pecuária desenvolvida no sertão nordestino, ali no Vale do São Francisco, estava vinculada a quê? A produção do açúcar. Porque o engenho mais comum do Nordeste era o engenho de trapiche, movido à atração animal, que era o rebanho bovino. O problema era lá no Nordeste, lembra, que não dá para você colocar a lavoura de cana e do lado criar o gado. Porque a cana é uma gramínea, a cana é uma monocotiledônea, gado gosta de gramínea, né? Se deixar o gado já era e você não tem matéria-prima para produzir açúcar. Então, a atividade da pecuária foi para o interior, seguiu o Vale do Rio São Francisco, para quê? Para fornecer gado para a produção do açúcar no litoral, era subsidiária. Com a decadência da atividade açucareira, com o crescimento desse mercado no interior por conta da mineração, parte da pecuária do sertão nordestino se volta para a região da mineração. Mas não foi só a pecuária do sertão nordestino. Os bandeirantes foram para o sul, nós vimos na aula de povoamento, e que lá no sul eles destruíram as missões jesuíticas espanholas para fazer, a princípio, a caça ao índio. E depois eles começaram a caçar o rebanho, que havia se soltado das missões jesuíticas espanholas. Então aquele rebanho, aquele gado também vai ser utilizado para abastecer a região mineradora. Então o que a gente tem? Interior do Brasil, atividade mineradora, o Nordeste se comunicando com essa região, o Sul se comunicando com esse espaço. Pela primeira vez na história desse lugar, houve uma integração das partes que constituíam o Brasil. Então, você pode encontrar isso no vestibular, tá certo? O comércio interno se desenvolveu. E junto com esse comércio interno, a integração dessas partes do Brasil. A atividade fundamental ali de abastecimento era a alimentação e aí a pecuária, tá certo? Então a pecuária teve um papel importante nesse sentido. Vamos entender que existiam aqueles homens pobres, que não tinham recursos, que exploravam, mas existiam também os grandes exploradores. E para esses grandes exploradores, quanto mais gente tivesse em seu poder tirando ouro, mais eles iam ganhar.
Então, o tráfico negreiro, que era muito comum, né, o circuito comercial para o Nordeste, ele vai se deslocar para esse Centro-Sul. Então, outra consequência importante da atividade mineradora foi esse deslocamento para o interior, pensando aí esse Centro-Sul do Brasil. E é claro, o interior vai sendo ocupado, você tem um processo então de consolidação dessa interiorização. É importante porque o vestibular, a FUVEST, a Unicamp, a VUNESP, já em várias oportunidades fizeram questões comparando a atividade do açúcar com a atividade da mineração. Então, o próximo slide, eu vou mostrar uma questão que caiu na prova da FUVEST já faz um tempo, uma segunda fase da prova da FUVEST sobre a sociedade colonial. Vamos dar uma olhadinha? Ó, a FUVEST apresentou na sua prova isso aqui. Então, ó, um triângulo, vamos pensar uma pirâmide, né? Mas é um triângulo, outro triângulo. E aqui, olha só, o triângulo de cima, grandes mineradores, autoridades reais, tropeiros. Olha aqui, ó, tem uma outra divisão no meio, burocratas, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos mineradores. E olha, uma outra divisão mais embaixo, escravos. E na outra, né, pirâmide, no outro triângulo, você tem só duas divisões, senhores de engenho e abaixo um monte de gente que é escravo e dependente. E a FUVEST pedia, a partir da observação dessa imagem, das duas representações, para que você escrevesse sobre as diferenças de organização da sociedade do açúcar para a sociedade da mineração. Só dá para a gente entender essa diferença se a gente entender que aqui, para se envolver com a produção de açúcar, tem que ter muito recurso. A necessidade de elevado investimento inicial, que vai produzir uma sociedade assim. Uma minoria, que são os senhores de engenho de escravos, e uma maioria de dependentes. E no caso da atividade mineradora, você tem toda uma administração, todo um cuidado da coroa em controlar. Então tem um monte de burocrata, um monte de funcionário público, tem um monte de comerciante que está ali, não participa diretamente da atividade, mas está vendendo. Então grupos intermediários se desenvolvem, que é aquilo que a gente fala do mercado interno que se cria. Então, ó, essa foi uma diferença que já apareceu na prova da FUVEST. Vamos dar uma olhadinha aqui como que os historiadores eles abordam essa questão de história comparada, mineração e açúcar. Próximo slide, a gente tem aqui algumas diferenças importantes. Isso aqui, o Sérgio Buarque de Holanda, um historiador, né, importante brasileiro, discorrendo sobre a vida colonial. Ele estabelece, então, essas diferenças importantes. Aqui a sociedade do açúcar, aqui a sociedade do ouro. Então, a sociedade do açúcar, escravista, estratificada, sem mobilidade. Aqui, ó, criam-se núcleos urbanos em elevado crescimento populacional. Cria-se um mercado interno. Você não tem isso numa sociedade que é só escravista. Então, que era do açúcar. Agrária, vida econômica social em torno do latifúndio, e as vilas tinham um papel secundário. Então a vida urbana é precária. Aqui não, o ouro integra o mercado interno e o Brasil muda de eixo comercial para o sudeste. Patriarcal, senhores de engenho, crescimento do trabalho livre, mobilidade social devido ao garimpo, os faiscadores. Litorânea, né? Então a atividade do açúcar fixa a população no litoral, sem mercado interno, fixado no eixo nordeste. Aqui o surgimento de uma classe média, de bancos ingleses em Minas Gerais. Aqui, ó, dada a importância da atividade do açúcar, do ouro, Marquês de Pombal, a gente vai falar dele adiante, ele transferiu a capital do Brasil em 1763 de Salvador para o Rio de Janeiro. Então a transferência também está situada nesse contexto de desenvolvimento da mineração. E aqui, ó, integra, né, na verdade a sociedade do ouro integra o mercado com compra de escravos. Então você tem um ciclo, um desenvolvimento da economia que não existia na atividade do açúcar. Para a gente fechar, citações de historiadores que tratam da questão da atividade mineradora no Brasil. Então, ó, aqui nós temos
duas visões, tá certo? A Mary Del Priore, que é a professora da Universidade de São Paulo, no livro dela, o livro de ouro da história do Brasil, ela coloca, pelo que, começando, digo que as riquezas do Brasil consistem em 6 coisas, com as quais seus povoadores se fazem ricos, que são essas. A primeira, a lavoura do açúcar, a segunda, mercancia, a terceira, o pau a que chamam do Brasil, a quarta, os algodões e madeiras, a quinta, a lavoura de mantimentos, a sexta e última, a criação de gados. De todas essas coisas, o principal nervo e substância da riqueza da terra é a lavoura dos açúcares. Então, o primeiro movimento de desenvolvimento da fixação do elemento português no Brasil, a atividade do açúcar. E aqui, ó, a Sheila de Castro Faria coloca, considera-se hoje que o Brasil colonial teve um desenvolvimento bastante diferente da interpretação de Caio Prado Júnior. É que mudou a ótica de observação. Os historiadores passaram a analisar o funcionamento da colônia. Não que a intenção da política metropolitana fosse diferente do que propõe o autor, mas a realidade se revelava muito mais complexa. No lugar da imagem de colonos engessados pela metrópole, vem à tona um grande dinamismo do comércio colonial. Esse comércio colonial, principalmente na atividade mineradora. Então, aqui um quadro das atividades econômicas e aqui a ideia, então, de que havia uma vida econômica importante no interior do Brasil. Apesar da explicação do Caio Prado ser qual, tudo que foi feito aqui foi voltado para o interesse metropolitano. Havia um dinamismo próprio e esse dinamismo salta à vista quando a gente estuda a atividade mineradora. É isso. Saberemos mais sobre a economia colonial na nossa próxima aula. Um abraço, até lá. Gostaram do vídeo? Então, mais a gente tem no www.aprendacerto.com.br. Veja, você tem muita coisa na internet de graça, mas onde está a consistência da coisa? A consistência está num projeto estruturado, com pedagogo, com professores que são especialistas nos assuntos e que te pode dar a orientação adequada para o ingresso na universidade. E que lugar é esse? O lugar é aprendacerto.com.br. Faça a coisa certa e o custo é baixo. Custo-benefício. Custo baixo, benefício alto. Então, aprendacerto.com.br. Um abraço e nos vemos lá no Aprenda Certo.